Pode Liberar a Montanha, que hoje nós estamos recebendo aqui um dos maiores movimentos para homens da atualidade, os legendários. Apresentem-se para a galera do Pode Liberar. Estamos aqui com o pastor Leno e a pastora Cibele. O senhor é legendário, se apresente. Sim, pastor Leno Gomes, sou legendário 58.632, coordenador geral do estado do Amazonas. E eu me chamo Cibele Gomes, sou esposa do legendário 58639. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse movimento, como que ele está funcionando, como que está sendo organizado aqui no estado do Amazonas. Estamos aqui no Pode Liberar algumas coisas. Eu já entendi, mas o que eu puder liberar, vocês fiquem ligados que vai vir muita coisa. Então vamos começar, né, Leno? Posso lhe chamar de Leno? Com certeza, pode ser. Porque todo mundo que falou de você chamou de Leno, né? De onde veio os legendários? Bom, os legendários, o movimento começou na Guatemala, em 2015, com o pastor Chape Putso. E em meio a uma crise de identidade dos homens, ele ali criou os legendários e para que o homem voltasse ao seu estado original de homem, aonde algo pudesse resgatar a masculinidade do homem novamente. As mulheres estavam tomando o lugar dos homens, eu costumo dizer, não por empoderamento, os legendários não tentam rebaixar as mulheres, tirar o direito. Não é uma guerra, mas alguns lugares, algumas posições do homem, são dos homens. Claro. E os legendários, ele foi criado para isso, para posicionar o homem no seu devido lugar. Então, esse projeto vem depois da gente ver que as mulheres e os homens entraram numa guerra de quem é melhor do que quem, para ensinar o papel da mulher na sociedade, no casamento, dentro de casa, ensinar o homem o papel dentro de casa, da sociedade, do casamento. Então, Legendários vem a ser isso, para ensinar esses homens, quando voltarem para seus lares, né, como agir diante do casamento, da família, das coisas do dia a dia, né? Na verdade, não são as mulheres que estavam devendo à sociedade. Os homens estavam devendo à sociedade. Sim. E os legendários, ele vem com essa proposta de o homem agora ser a legenda, a nova legenda para a sociedade. E esse homem, ele vai atuar principalmente de uma maneira como homem para as suas mulheres, para a sua esposa, as suas filhas, sendo o protetor, sendo o provedor que Deus o fez. E o porquê do nome Legendário? O nome Legendário foi criado pelo pastor Chape. Legendário em espanhol seria o que para nós lendários. Mas como nós usamos o nome original, então legendário. Legendário vem de legenda e nós somos também uma nova legenda para essa geração. Entendi. E a cor laranja tem significado? Tem. A cor laranja é a cor do resgate, a cor do SOS. Bombeiros e a Defesa Civil usa a cor laranja. E nós também facilita na montanha, dentro da floresta, essa cor ela é muito mais visível. Mas ela tem um significado que é a cor do resgate. E nós estamos aqui para resgatar homens. Resgatar homens, que interessante, gente. E aí, como é que fala? É Ahu, Au, e o que é o tal do Ahu? Olha, Lá riu, porque eu não sei nem se eu falei certo. O nosso grito, nós costumamos dizer que não é somente um grito. Ele realmente é as iniciais de amor, honra e unidade. Amor, honra e unidade. É uma sigla. Au. E quando nós vamos até a montanha, é isso que nós aprendemos. Um novo nível de amor, um novo nível de honra e um novo nível de unidade. Esse amor, o amor pela nossa família, pela nossa igreja, o amor principalmente pela sociedade, mudar a sociedade, a honra às autoridades, honrar a nossa família, a nossa casa e a unidade que nós temos. Os legendários têm unidade em qualquer parte do mundo. Nós temos um número que é específico
esse número é válido para o mundo inteiro. Sim. E aonde tem um legendário, você tem um irmão de montanha. Esse número é em qualquer lugar do mundo. Vocês fazem uma contagem, então, mundial. O seu número é geral. O meu número, 58.632, é o número somente meu. Em qualquer parte do mundo que eu chegar, onde houver os legendários, esse número é meu. Legal. A gente vai passar um vídeo para você que está aí em casa entender um pouquinho como é que funciona. Está nas redes sociais deles, mas para ficar bem interessante até para a gente comentar sobre esse vídeo. Pode soltar. Obrigado por transformar nossas vidas e tirar o homem velho e nos fazer homens novos para nossa família, Deus. Esse vídeo foi o primeiro top que fez em janeiro. Esse Foi uma grande honra esses 4 dias, em que pudemos ver homens sendo transformados, homens sendo resetados à sua configuração original. Que maravilha o que o Senhor fez durante esses dias. Que legal, olha que interessante. Lindo e emocionante, lindo, né? Lindo. Tem que ser evangélico para fazer? Como é que funciona? Não, o Legendários é um movimento para homens e ele é interdenominacional. Qualquer religião, o ateu pode fazer, qualquer pessoa de qualquer igreja pode estar entrando nos Legendários, fazendo o seu top. Nós não fazemos distinção de religião alguma. E quem é o legendário número 1? O legendário número 1 é Jesus. Nós somos cristãos. A base é cristã. Não, isso é para deixar bem claro, porque eu abri uma caixinha no meu Instagram e muita gente perguntou de outras denominações se espíritas poderiam fazer, se outras pessoas poderiam fazer, e você está respondendo. Qual o valor? Isso é uma das perguntas que eu acho que vocês recebem muito, né? Olha, as pessoas não imaginam toda a dificuldade que é levar a quantidade de homens que nós levamos para dentro de uma floresta. Então, assim, geralmente as pessoas... Quem está de fora, na verdade. Quem faz os Legendários, eu nunca vi ninguém que foi para os Legendários se arrepender. Que legal. Então, as pessoas chegam realmente impactadas. Quem está de fora são aquelas críticas de quem não conhece, geralmente reclamam pelo valor, mas a verdade é que nós temos frutos. Sim. Hoje nós temos mais de 2.500 homens na lista de espera. Que legal. Para fazer os Legendários. Que legal. Mas qual é o valor? E o valor hoje está em torno de R$ 1.750. Para 4 dias, né? Para 4 dias. Gente, tem toda uma estrutura. Vamos já falar disso, né? Foi a primeira vez que foi realizada aqui na Amazônia, então
existe toda uma dinâmica até Sim. mais complicada, porque a maior floresta do mundo, o maior rio do mundo. Mas antes de falar desse daqui do Amazonas, quais os locais que já foram realizados esses projetos aqui no Brasil? Olha, no Brasil nós já temos o pioneiro Santa Catarina, Balneário Camboriú, que foi onde eu fiz a primeira vez, onde me tornei um legendário. Nós temos Curitiba, temos São Paulo, Rio de Janeiro. Nós temos aqui nossos vizinhos em Belém. Você fez aonde o primeiro? Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Então me responde, como é que é viver essa experiência na floresta amazônica? É bem mais intensa. É bem mais intensa. O ambiente lá é bem mais aberto. A nossa floresta, ela é uma floresta muito fechada. A umidade da floresta contribui para o cansaço. Então, é algo bem mais intenso. Já aqui. se dizem, os próprios soldados de outros países, quando vêm para a Amazônia, que aqui é o local um dos mais difíceis de sobreviver, porque a floresta é muito fechada, né? É realmente desafiador. Bota o segundo vídeo aí para a gente assistir, da edição que aconteceu aqui no Amazonas, mais um pouquinho, e ele explicando como é que foi que aconteceu. A floresta amazônica esconde seus segredos. A exemplo disso, as montanhas quase sempre escondidas em meio à vegetação densa. Assim como essas montanhas, alguns homens estão ainda com seu potencial escondido. Mas aqui, nada ficará em oculto. Atenção, legendários, nada fica escondido. Os senhores passarão por um desafio de 72 horas, que elevará o potencial. Seus filhos estão olhando vocês. Suas esposas estão olhando vocês. O mundo está olhando você também. Família ajuda, família! E eu tô até chocada com esse valor. Tava falando aqui para eles que eu pensava que era R$ 5.000, tá? Eu achei barato. É lógico que vai do bolso de cada um, mas existem formas de pagamento, né? Dá para Sim. facilitar. E, gente, olha a estrutura. Deve dar muito trabalho levar todos esses homens. Tem voluntários, mas tem profissionais que vocês precisam contratar. Sim. Inclusive, tem uma estrutura médica ali, porque nós estamos falando de pessoas que estão, né, no meio do nada. Vocês têm uma estrutura de médico, de pronto-socorro, passou mal, tem o que fazer. Nós estamos prontos a dar qualquer tipo de atendimento, prestar qualquer tipo de socorro. Mas nós estamos indo para um ambiente inóspito. É um Claro. ambiente de floresta e a gente costuma sempre dizer, a floresta não nos quer lá.
Verdade. Boa. Então, é para que as pessoas não pensem, eu estou indo para um parque de diversões. Não é um parque. Sim. Mas, a floresta amazônica, gente. Mas nós precisamos de toda uma infraestrutura, até mesmo para chegar aonde é o local onde nós fazemos o top. Condicionamento físico. Existe alguma restrição? Porque eu vi gente gordinha aí, não vou nem poupar palavras. Eu vi gente de tudo quanto era jeito. E aí? Olha, nós costumamos dizer que o top, ele é espiritual. O top é espiritual. Eu particularmente, eu sou esportista desde a minha adolescência. Tem histórico de atleta. Eu fui fazer o top a primeira vez achando que era algo físico. E eu pensei, eu vou tirar de letra. Isso aqui, a minha vida é fazer esportes. Então, para alguém que faz rapel e pratica esporte, eu pensei que seria algo muito fácil. E para mim não foi fácil. Eu tenho pessoas que estão acima do peso, como você falou, que nunca praticaram esporte, tiveram uma vida totalmente sedentária e tiraram de letra. Legal. Porque o top é espiritual. Legal. Mas existe uma equipe médica para dar os primeiros socorros e tirar a pessoa dali, né? Isso daí Olha, quando aquele homem se inscreve para ir, ele faz uma bateria de exames. Legal você falar isso. Existe uma preparação. Então, fale sobre isso. Se o médico não autorizar, ele não sobe a montanha. Entendi. Ele precisa da autorização do médico. Então, se ele tiver um problema cardíaco, por exemplo, e o médico não autorizar, ele não vai subir a montanha. Ele precisa dessa autorização. Uhum. Inclusive, falando em médico, vou falar aqui sobre um legendário, o Dr. Thales Schincariol, que é proprietário da TS Clinic, a clínica que mais emagrece pessoas no estado do Amazonas. Hoje conta com 9 profissionais e é a especialista para cuidar de você, da cabeça aos pés. Se você quer investir em saúde, invista na TS Clinic. Então, pastor, vamos voltar aqui. Inclusive, se eu puder falar um pouquinho do Dr. Thales, ele tem um plano especial lá para quem é legendário e lady, tá? Você que deseja emagrecer ou fazer qualquer tipo de tratamento com ele, pode procurá-lo, porque ele tem preços acessíveis para quem é legendário e lady. Desconto para legendários e para os meus seguidores também. Então, peçam, tá, gente? Bota o segundo vídeo aí, que eu achei algo muito interessante. Tá? O terceiro, né, no caso. Isso. Bota esse vídeo aí. Olha, como o top é espiritual. Só que, vai estar tocando, é tudo sobre você na edição que a gente... Olha, que interessante. Isso aconteceu aqui no Amazonas? Foi? E aí, me conta, como é que foi essa situação? O médico liberou e ele finalizou? O vídeo do rapaz que está sendo um membro inferior. Não aconteceu não foi aqui. Mas teve a liberação médica? Sim, se tiver uma liberação médica. Nós temos um outro rapaz, eu não me recordo qual foi o estado, e ele não tem as 2 pernas. Ele subiu a montanha só com os braços. Que legal. E subiu, conquistou a montanha, se tornou um legendário. Um ajudando o outro também aí, né? A gente costuma dizer... Unidade. Que nós temos uma unidade, então ninguém fica para trás. E por que o louvor é tudo sobre você foi escolhido para ser 2 legendários? Não é porque eu sei que subir uma montanha foi o louvor, vou até falar uma coisa muito particular minha, foi o louvor que eu ouvi durante 2 horas quando subi o Monte Sinai. Eu acho que tem tudo a ver com montes, né? Uhum. E por que vocês escolheram esse louvor? Na verdade, isso não é um louvor escolhido
pelos legendários. Ah. É um louvor que está em alta. Sim. E nós resolvemos ouvir muito esse louvor. Às vezes está nos nossos vídeos, né? Mas não é o louvor dos legendários. Mas virou, viu? Todo a mundo gente- fala desse louvor aí Todo e mundo liga gosta, vocês. né? É um louvor Mas tem tudo a ver com a maravilhoso. montanha, né? Tem a ver. O monte que desistiram. Então é uma letra que é muito profunda e tem a ver, né? Muito, muito. E eu amo, eu gosto muito. Tá, então vamos agora. Esse homem, quando ele sobe o monte, né? E ele desce, tem uma família esperando. Quando que começa... É aí que tu entra, né? Quando é que começa a preparação dessa família que está aguardando por ele aqui fora? Mas antes, eu queria mostrar um vídeo para você, tá? Ok. Um vídeo de uma lady que é amiga minha, vizinha minha. E o marido dela passou por essa experiência, o André. E dá play aí. Ela é minha vizinha, pediu vídeo de manhã, ela deu. Oi, Bruna, tudo bem? Muito obrigada por esse espaço. É uma honra estar aqui falando com você e falando desse movimento que transformou a minha família em todos os sentidos. Para mim, o Legendários começou não só com meu marido, mas foi uma transformação de todos na minha casa. A gente se volta muito mais a Deus, a gente se foca muito mais a Deus. Mas o Legendários também, além de ser um evento cristão, ele se tornou um homem muito mais focado no trabalho, tentou ser um pai melhor, um pai presente. Ele já era um bom pai, mas aí ele se torna um pai muito melhor. Como marido, ele sempre foi um bom marido, mas ele se torna um homem melhor ainda. Eles voltam cheios de propósitos, sabe, com desejo de mudança, desejo de ter um contato maior com Deus, uma intimidade com Deus e carregar assim toda a família. O legal é que eles querem levar os amigos também, eles indicam para outras pessoas. Acaba que muita gente não conhece o movimento, julga o movimento por não conhecer, não saber o que acontece. Ah, mas tem que subir a montanha? Tem que subir a montanha sim. Se eu pudesse indicar para amigas, colegas, qualquer pessoa eu indicaria. Ah, não é porque meu casamento não tá ruim, meu casamento tá ótimo, mas manda. Se tá bom, vai ficar melhor ainda. Se você tá passando por alguma situação, super indico, sabe? Então, muita gente está falando hoje do Legendário, vê muitos famosos, muitas pessoas fazendo, mas não sabem o que de fato acontece ali. Nem nós sabemos, só sabe quem faz mesmo, mas é um evento, é um movimento transformador. É o que eu posso te falar. Transforma vida, transforma famílias, transforma casamento. Então, você sabe que eu sou muito sincera em tudo que eu indico, então essa é a minha indicação. Se você pode, conhece alguém que tem essa vontade de conhecer, abençoa a vida dessa pessoa, manda para o Legendários, para ele se tornar uma pessoa ainda melhor. Olha, agora é com né? você, Um beijão, Raíssa. Um beijo, amiga. Lindo o testemunho dela. Tudo é muito lindo. Como que tu prepara essa mulher para receber o marido? Começa antes do trabalho ou enquanto eles estão lá? Tá. Como que começa o trabalho das mulheres? Nós também subimos a Por que montanha. ladies? Por que ladies? Olha, ladies, quando chegou aqui ao Brasil, há mais ou menos 6 anos, chamava-se apenas esposas de legendários. Então, viu-se a necessidade de modificar o nome. Por quê? Porque legendários não é apenas para homens casados. Homens solteiros, Eu já ia perguntar isso. viúvos e quem desejar ir, sendo homem e que tiver mais de 18 anos, pode participar. Não precisa ter lady. Não precisa ter lady. Porém, essa pessoa ela tem família. Então, tem uma mãe, tem uma irmã que pode acompanhar. Legal. Muitos homens têm filhas que querem acompanhar. Então, para não ficar restrito a apenas esposa Esposas. de legendário, Legal. então, foi colocado o nome Ladies para que a gente possa agregar todas Legal. as mulheres. Então, ele é um evento para todas as mulheres que têm na família um legendário. Gente, eu não sabia. Olha que legal, tá vendo? Tu não pode falar muito, mas tu explicou algo que a gente não sabia. Eu pensava que era só as esposas. Na verdade, quem vai para o chá das ladies já sabe. Então pode ir quem tem um Quem contato tem- com algum Isso. legendário, entendi. Seria bom completar sobre as mulheres subirem a montanha. Você iniciou. Ah, é verdade.
eu falei o seguinte, por quê? Aqui em Manaus, eu recebo muitas perguntas do tipo, por que só homem sobe a montanha? Porque eu subi o Sinai, por que eu não posso subir essa montanha? Né? Por quê? Né? Não, mas o que acontece é o seguinte, nós também subimos a nossa montanha. É uma montanha diferente. Lá, todas as mulheres, quando eu reúno as mulheres, eu digo o seguinte, deixa o seu marido viver o processo dele, viva o seu. Nós aqui vamos também subir uma montanha, mas é uma montanha diferente. É uma montanha de oração, onde nós vamos nos preparar para recebê-los. Por que eu digo isso? Porque muitas mulheres estão passando por problemas difíceis, muitos desafios no casamento. E, às vezes, quando o homem ele desce transformado da montanha, ela tem dúvidas. Aí, às vezes, ela questiona. Será que ele mudou? Será que realmente vai acontecer tudo isso? Aí pode jogar fora toda aquela mudança, né? Joga fora todas as dúvidas e se prepara para um novo. Legal. Então, a nossa montanha começa 21 dias antes do top. Nós estamos há 21 dias nos consagrando e consagrando também cada homem que vai subir a montanha. Entendi. Seja ele legendário ou um futuro legendário. O trabalho, então, começa com as ladies antes. Nós consagramos todo o caminho que eles vão percorrer. Gente, isso é muito informativo. Eu pensava que eu não ia conseguir, eu já estou arrancando coisa demais. Essas reuniões são semanais? Isso. O que acontece? Aqui a gente faz 3 reuniões presenciais para oração. Mas nós temos um relógio de oração que é ininterrupto. Então, todo horário, a todo momento, vai ter uma esposa de legendário ou uma lady orando e intercedendo. Nesse momento, tem alguém orando e intercedendo. E é ininterrupto. Então, 24 horas por dia está tendo oração por cada homem que vai subir a montanha. Olha, um círculo de oração. É verdade. Gostei. Ela fala sobre ele ter se tornado um pai melhor, né? Existe algum trabalho, tu falou, com as mulheres, existe algum trabalho com os filhos? Nós temos um trabalho com os filhos. O que acontece? Legendários, ladies e legendários aqui no Amazonas é bebê. Começou em dezembro. Nós temos aí 3 meses, 4 meses. Começou dia 30 de janeiro, perdão. Dia 30 de janeiro. Então, vai chegar aqui, já está sendo organizado o trabalho dos pais com os filhos e dos pais com as filhas. É um trabalho diferente. Então, é chamado O Legado. E também está chegando aqui o trabalho com os casais. Então, legendários não se restringe apenas em homens. Nós vamos ter um trabalho em conjunto. Família. Homens, mulheres, filhos, a família. Esse legendário em casais, eu soube que vocês vão fazer um treinamento. A gente faz um treinamento e aí a gente... Vai ser aonde esse treinamento? Vai ser fora do Brasil, Vai né? ser fora do Brasil. Não, vai ser no Brasil. Onde é que é? Falhei. Segredo aí. Aí eu não pode falar. Não é no Brasil, ok. Já sei onde é, em mas não posso breve falar. virá o REM. Aí o Reto de Empoderamento Matrimonial. Como é que é? Reto de Empoderamento Matrimonial. Se chama REM. Justamente para trabalhar o casal, né? Porque, justamente por isso, o homem ele vem transformado. Mas se não tiver um trabalho com as mulheres, o casamento ele vai desandar. Eu entendo. Porque ele vem transformado, ele vem com essa sede de buscar o legendário número 1, de trabalhar para o legendário número 1. Esse processo de vocês dois continua, as tuas reuniões continuam após ele voltar, e como é que é a reunião deles? Primeiro você, depois ele. Isso. O que nós vamos nos reunir? Nós vamos continuar esse trabalho. Semanal? Não. Pode ser mensal. Não tem problema. Nós temos um contato diariamente com as ladies, porque nós temos um grupo. É muita gente. Né? Mas o nosso grupo também de voluntárias e de mulheres que querem estar servindo ao legendário número 1 tem aumentado. Então, nós vamos continuar esse trabalho com muitos projetos que ainda estão começando, né? Ainda são projetos, mas em breve eles já estarão na ativa. E os legendários também, né? Quando eles descem a montanha, quantos encontros, como é que funciona após isso? Quando os legendários eles descem a montanha, nós temos algumas atividades, como o Reto pelo mês. Iniciamos o mês em oração, em algum ponto específico da cidade. Às vezes, aqui, no caso, em Manaus, na Ponta Negra, Teatro Amazonas. Nós sempre escolhemos um lugar onde vamos fazer aquela oração, onde nós levamos uma palavra. E temos também o Hombridade,
que é uma reunião exclusiva para homens e para legendários. E dentro de tudo isso tem outras atividades. Nós ainda não fizemos em Manaus, nós temos o Testosterona, que é um congresso somente para homens. Nunca fizemos em Manaus, mas em breve nós teremos aqui. Então, o legendário, ele não sobe a montanha e pronto. Tem outras atividades, outros ensinos. Né? Continua, além do que tem essa unidade que nós temos. Então, nós sempre estamos juntos, cada um na sua igreja, cada um honrando a sua igreja, o seu pastor. Como nós falamos aqui, é um movimento interdenominacional. Mas estamos sempre em unidade. Sim. Então, sempre vai ter uma atividade com os legendários. Sim. Uma vez eu ouvi foi até um pastor que falou isso, e foi algo que me pegou bastante. Eu tenho 2 filhos homens, né? E aí eu entendi, naquela frase dele, a importância do pai, da figura do pai, da masculinidade, porque ele falou assim, você pode tentar de várias formas com seus filhos, mas só um ferro amola o outro. Concorda com isso? Concordo. Como desde o início eu falei, o homem ele estava devendo, sobretudo, às suas mulheres. E os legendários ensinam esse homem a tomar o seu lugar de homem. O homem ele nasceu para ser o provedor. O homem nasceu para ser o protetor dentro da sua família, dentro da sua casa. E isso também não anula uma mulher claro. que seja uma boa profissional, que ela possa ter a independência dela. Mas nós entendemos que o homem ele precisa ter o seu lugar de provedor. Ele precisa ser aquele protetor dentro da sua casa. E como os filhos serão moldados se aquele pai ele deixou de ser esse provedor, esse protetor, deixou de ser esse homem dentro de casa. Então, precisa que esse homem volte ao seu estado de homem para que dê continuidade aos seus filhos, que o filho se espelhe nesse pai que agora é um legendário, é um homem de verdade. E é o ferro que vai amolar o outro. Eu acho muito interessante ter mesmo. Olha, se tiver, eu faço questão que os meus 2 curumins participem com o pai, né? Claro. Mas eu acho que é muito interessante, até porque a gente vai até certo ponto de ensinamentos. Depois, é o mundo que está ensinando de uma maneira errada e, graças a Deus, existem hoje pessoas com movimentos que estão trazendo de volta os valores que são necessários, até para a gente que é pai, que a gente falha em algumas coisas, está vindo o auxílio, nem que seja dos céus. Eu tenho certeza que é dos céus, né? Para essa geração, que é uma geração que a gente vê que precisa de muita atenção, né? Bora polemizar? Pode? Pode polemizar? Pode liberar. Tá liberada a polêmica? Pode liberar. Então, vamos lá. Uma pergunta que veio da internet, tá? É uma polêmica, uma crítica, algo que a gente já estava guardando aqui para finalizar, e sempre a última pergunta é: pode liberar. Pode liberar o porquê do homem subir a montanha, se privar de várias coisas, e você não acha que é mais fácil colocar na cabeça de um homem que está privado de sono, fome, que está com privação de sono, fome, cansaço e tudo mais, colocar na cabeça daquele homem teorias? Você não acha que é mais fácil naquele momento que ele está fragilizado fisicamente? Essa foi uma pergunta da internet que eu precisava fazer. Tá. Vamos lá. Essa resposta sobre porque a essa é a crítica que fazem, né? E o entendimento, um profissional do emocional vai poder responder. O que eu tenho a responder para essa pergunta, converse com um legendário que foi e que fez os legendários e pergunta para ele se ele se arrependeu. Se teve alguma lavagem cerebral que eles pensam, é tanta teoria da conspiração que vocês estão esclarecendo muitas coisas aqui. Então, essa pergunta eu até achei, será que eu faço? Porque realmente, né, eles estão privados de tudo isso. Eu estou acostumado já estou me acostumando com as críticas. Tem que se acostumar, né? Nem respondo na internet, não respondo, porque muitas são as críticas, mas ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. E o que eu costumo dizer é: pergunte se algum legendário se arrependeu. A gente tem homens que vão e, geralmente, no primeiro dia, eles dizem assim:
o que eu fiz de vir para cá? O que eu vim fazer aqui? Eu não queria estar aqui. Aquele arrependimento, quando ele chega ali para ir para a montanha, e tem gente até que quer desistir, mas no último dia ele diz, era tudo que eu precisava, era desses 4 dias na montanha. E eles voltam? Pode fazer mais de uma vez? Olha, Legendários é só uma vez. É só uma vez. Ele volta. Como voluntário? Ele volta como voluntário. É porque tem o número, né? Também. Para fazer Legendários novamente, ele não volta. Ele não volta... tem o nível 2, o nível 3. Inclusive, isso já responde também esse questionamento. Porque se fosse uma lavagem cerebral, por que voltariam como voluntários para transformar outras vidas? Isso responde. E teria uma continuação, né? É verdade. E os Legendários não é uma igreja. Que fique claro, tá? Não é uma igreja. Acontece em uma igreja, mas não é nada a ver com igreja. Sempre uma igreja vai sediar os Legendários. Sede, uhum. Né? No nosso caso aqui, a Igreja Internacional da Restauração, Ministério Internacional da Restauração. Internacional da Restauração. Beijo, Fê. Lhe amo. Apóstolo Renê Terra Nova, te amo também, apóstolo. Quem, né? Quem não ama? Quem não ama? Então, sempre... O apóstolo não fez em Manaus, né? O apóstolo fez. Ele fez aqui a primeira vez? Sim, o apóstolo fez aqui. Eu pensava que ele tinha feito fora. Fez aqui. E aí, conta aí pra gente. Para mim foi bem difícil, né? Ele é o meu pastor. Uhum. E aí, mas ele teve que passar pelo processo. Ele queria se tornar um legendário. Ele, antes de se tornar um legendário, ele quis trazer os legendários e por isso eu fui fazer... E me tornei o coordenador geral por isso. E aí ele resolveu fazer. Uhum. E é difícil você levar o seu pastor. Eu sei, eu imagino. Mas levei o meu filho também. E a gente deixa viver o processo, porque o processo é bom. É bom. É bom, isso molda o caráter, isso transforma o homem. E a gente costuma dizer que cada um tem a montanha que merece. É isso aí. Então, não importa se você é pastor, se você é um ateu, você vai viver a sua própria experiência. E apesar de o caminho ser igual para todos, nem todos têm a mesma experiência. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou que participa de tudo quanto é gente de crenças diferentes. Teve ateu que entrou lá e saiu acreditando que Jesus é o Salvador? Sim, tivemos no último top 2 ateus. Ateu mesmo? Ateus mesmo, que se renderam a Cristo. Aos pés de Cristo. E nós temos visto alguns artistas, né, ultimamente fazendo, e pessoas que eram totalmente aleatórias a qualquer tipo de religião e que hoje se renderam. Uhum. Você falou que a próxima edição que vai acontecer em Manaus já foi encerrada, não tem mais vaga. E a lista de espera, Sibeli, está em quantos? Em mais de 2.500 homens na lista de espera. Mais de 2.500 homens na lista de espera aqui no Amazonas? Aqui no Amazonas. E temos previsão para próximas datas? Tem a previsão já. Já tem o top de maio, de abril, né, agora, que vai ser quinta-feira por mês. É abril, maio, abril já é junho. quinta, já está encerrado. Já está encerrado. Maio ainda tem? Vai ter maio, né? Ainda tem vaga. Maio 22 também já encerrou. Quantos homens vocês levam? Vagas. Olha, nós levamos cerca de 200 a 300 homens. Porque é para ter um cuidado, certo? Entendi. Nós temos que manter a segurança desses homens. Claro. Então, até o final do ano está programado ter Legendários quase todo mês? Todo mês. Olha que bênção, você que ainda não fez. Vou falar que nem a Raíssa agora. Você que quer dar isso, abençoar a vida de alguém, que não quer fazer, mas quer abençoar, faça. Leve seu amigo. Olha, inclusive... eu vou só chamar a atenção para quem quer fazer. Quando a gente libera o link para inscrição, corra, porque as inscrições, nenhuma inscrição nossa passou mais de 5 minutos no ar. Em menos de 5 minutos, esgota. Vocês avisam no Instagram? No Instagram. Qual o Instagram? Fala aí para eles seguirem. Legendários Amazonas. Legendários Amazonas, bota embaixo. Na bio, Legendários Amazonas, vai ter um link que você vai ser direcionado para essa lista de espera. E a gente sempre está divulgando 10 dias antes. E quando libera, teve um deles que a gente liberou em 1 minuto e encerrou.
18 anos, idade mínima. Vocês não vão 18 baixar anos. isso, não. Não, 18 anos é a idade É porque mínima. menor de idade é complicado, É uma né? questão de segurança também. Sim, então... sim, responsabilidade. E aí, se eu quiser ser uma lady, o que eu faço? Você está convidada. Inclusive, O meu pai não tá dando pra eu mandar. Entendeu? Mas você está convidada para ser uma lady. Ladies são mulheres que apoiam o movimento legendário. Então, tem mulheres lá que elas são solteiras ainda e elas apoiam, elas querem, elas são voluntárias. Olha, tem legendário solteiro, viu, gente? Não tem, não? Tem E legendário muito, olha, solteiro. eu vi aqui no Tem. meu ponto que tem muito legendário solteiro, então De todas procurem as no lugar idades. certo, parem de ir para baladas e vão para a igreja. Para procurar no É. lugar correto, né? Inclusive, a Raíssa, ela falou algo no testemunho dela que foi muito interessante. Ele já era um bom pai, um bom marido, e ele voltou melhor. Não só bom pai, não só um bom marido, mas também um bom profissional, porque os legendários, ele acaba trabalhando todas as áreas da vida do homem. E quando eu reúno as mulheres, eu sempre falo o seguinte, quando você for contar algum testemunho do que aconteceu, o que é, digo isso porque mulher é um pouquinho mais curiosa, Sim, né? e ela- detalhista. E detalhista, e ela quer saber o que acontece, por que tudo isso, por que 4 dias, por que vocês ficam incomunicáveis? Mas eu digo para todas as mulheres agora, foquem na transformação que Deus deu a vocês. Amém. Qual foi? Um homem transformado? Então, se atente a isso. Comece a contar esse testemunho. Por quê? Porque para alguns homens, o top, a montanha deles foi espiritual. Então, ele vai chegar renovado espiritualmente. Para outros, foi uma montanha física. Amém. Então, ele vai falar das dificuldades que ele teve lá. E nós não podemos contar o que nós não vimos. Cada um vai ter a visão da montanha que subir. subiu. Então, cada homem vai ter a sua visão e cada mulher vai ter a sua visão em casa. Nós não podemos ultrapassar aquilo que nos foi dado. A nossa montanha é diferente. Nossa montanha é em oração, é intercedendo, é fazendo da nossa casa um lar. Que bênção, Cibele, que bênção. Nossa, eu fiquei sem palavras aqui, porque eu fiquei imaginando tanta coisa. E é muita coisa boa que muita acontece. coisa boa. Os homens são realmente transformados. Tem mulheres que elas me procuram e dizem assim, tá, só porque você está me falando, eu vou acreditar. Mas ainda assim fica uma dúvida, porque quem era o meu marido antes, eu não creio que Deus vai transformar em 4 dias. Na verdade, não é uma grande transformação, mas já é um É o grande início. passo. Aham. Então, Deus ele faz grandes transformações, não 100%, mas ele já começa a transformação nesses 4 dias. Esses são os encontros, né? As famílias ficam esperando. No retorno dos legendários, as famílias se reúnem, Sim. todas vão para a igreja recebê-los. E naquele momento, elas já conseguem ver a diferença. Nesse último top, foi uma pessoa que ele tinha perdido um filho. Então, desde que ele perdeu o filho, ele se apegou muito ao neto. Então, a esposa dele, aceitando, ela sempre ficava um pouquinho de escanteio. A primeira pessoa, por exemplo, quando ele chegava, quem ele abraçava? O neto. Quando ele dava bom dia para o neto. E aí ela contou para as pessoas que estavam ao redor, ela falou bem assim, olha, meu marido, eu entendo, se ele vier feliz, eu já estou feliz por ele, mas eu sei que a primeira pessoa que ele vai abraçar vai ser o nosso neto. E quando ele chegou, ela se surpreendeu, porque ela foi a primeira pessoa que ele encontrou, que ele abraçou, que ele disse que amava e que ele agradeceu por todos os dias ela ter tido paciência e amor Amém. por ele. Então, assim, é uma transformação muito grande em todas as famílias. E é o que é o certo, né? É o que é o certo. Não, é o certo, mas acho A que gente- por uma questão ela mesma emocional. entendeu Isso. Eu Por entendo. uma questão emocional, ela aceitou. Né? E ele, na montanha, Deus falou com ele e disse, não, a pessoa que tem que vir em primeiro lugar, depois de mim, é sua esposa. Porque, por mais que o homem tenha mudanças, a mulher ela pode sim estragar tudo que foi Pode, feito pode. ali, porque, querendo ou não, Mulher tem um É domínio uma só carne, muito né? grande. Mulher, se ela não tiver princípios, né, da palavra de Deus, a gente sempre brinca, né, amor? Porque o homem, ele é o cabeça. Mas a mulher, se não vigiar, ela vira o pescoço. Sim. E pescoço, ele só vira
se não tiver nada incomodando. Então, a mulher, ela acaba dominando se ela não tiver princípios bíblicos. Então, a gente precisa realmente ter a palavra de Deus, saber onde é o nosso lugar, nos posicionarmos, sim, de forma correta, sempre baseada nos ensinos do Legendário número 1. Porque o Legendário número 1, ele nunca vai fazer nada que atrapalhe ou que atrase a nossa vida. Amém. Nossa, que maravilha de conversa, que prazer. Olha, já vou te fazer um convite, Bruna. Domingo, às 13 horas, nós estamos chegando com os novos legendários. E você é a nossa convidada para estar lá, esperando esses novos legendários. Lá no MIR, né? No MIR, Ponta Negra. Sim. Os novos legendários estarão chegando. E sua produção e as pessoas que te acompanham. E os ouvintes também. Sim, gente, vocês podem ir lá, vocês podem ver como é que eles voltam, vocês podem até participar do culto depois, tá? Sim. Fiquem pro culto. Nós temos um culto na chegada. É maravilhoso, é ótimo. Que bênção. Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Que Deus continue abençoando esse projeto que eu, no começo, quando eu ouvi, eu falei, é mais um encontro. É mais um negócio mais pra uma mim. modinha gospel. Mais uma moda gospel. Mais um coach. Foi o que eu pensei. E não é. Hoje eu pude entender a essência dos legendários. Eu pude entender a essência das ladies. Eu pensava que tinha que ser casada ou algo do tipo. E eu acho que todo mundo que nos acompanha também, eu acho que ainda restam muitas dúvidas, mas você vai ter que subir um monte se você for homem. E para a mulherada, né, vai ter que ter paciência. Sigam também o Instagram das ladies. Lá você pode tirar muitas dúvidas. É @esposas_de_legendários Amazonas. A gente vai deixar depois o link. Sim, eles vão botar aí embaixo, botem aí o link dela, tá? E lá encontra informações para tudo, Lá tem muitas informações, também tem muitos vídeos que você pode tirar dúvidas, você vai poder saber se pode ou não participar. Lá você vai conhecer um pouco do movimento Ladies Legendários. E é isso, gente. Quero muito agradecer a presença de vocês. Foi bênção, eu não tenho outra palavra para falar. 2 pastores que estão encabeçando algo novo, não se atenham às críticas, e sim às pessoas transformadas, que o Senhor mesmo falou, que estão descendo a montanha, e as mulheres que você aqui embaixo acompanha, e fica dando esse suporte, né? Como você falou, por meses. Então, famílias estão sendo restauradas, continuem com esse trabalho, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. E muito obrigada por terem vindo aqui esclarecer um pouquinho dos legendários, o que já foi foi muito válido, porque eu entendi muita coisa que eu não sabia, creio que você também. Então, pode se despedir da galera, Cibele, aqui, ó. Bom, quero primeiro agradecer o convite, porque realmente é muito importante esclarecer algumas dúvidas, para que as pessoas não pensem ou não criem algo que ainda não conhecem em sua mente. São teorias. Na verdade, é um movimento lindo, é um movimento que está fortalecendo famílias, está fortalecendo as mulheres. Então, você que é mulher, que deseja que o seu esposo vá para os legendários, comece em oração, mas também tem um pouquinho de ação. Presentei ele com o ingresso para os legendários, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Na verdade, eles invista na sua família, né? Invista na sua família, porque eles sobem a montanha, mas sempre quem ganha somos nós. Que bênção, que bênção. Que a gente ganha um homem renovado, transformado, um homem carinhoso, um homem diferente. Deus faz o impossível. Se você está em dúvida, se você acha que seu casamento não tem mais solução, se você está desistida do seu casamento, eu digo para você agora, para um pouco, pensa, ora e presenteie o seu marido, porque nada está perdido. Deus, o legendário número 1, pode fazer a grande transformação que você talvez está desacreditada. Olha, gente, eu vou até mudar minha oração depois disso aqui. Deus, eu não quero um marido, eu quero um legendário. Isso. E sabe uma coisa? E sabe o que é interessante? Em alguns estados, algumas meninas novas, elas já escolhem quem serão os pretendentes delas, se eles são legendários ou não. Olha aí, Deus, eu quero um legendário. Tem que ser específico nas orações. Tem que ser específico. Deus, eu quero um legendário mais alto que eu, tá?
E Deus manda. Deus manda, por favor, Deus. Já é um critério, ó. É legendário. São 2 critérios. Tem que ser legendário e tem que ser bem alto. E tem que descer um monte e descer mesmo de verdade, entendeu? Mudado. É verdade. Ai, que bênção. Dá tchau pra galera, pastor Leno. Olha, obrigado, Bruna, pelo convite, pela oportunidade. E eu quero falar para você que é homem. Se você ainda não subiu a montanha, vem, se você for homem. Aú! 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 E eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui no Pode Liberar até o final, ouvindo esse bate-papo delicioso, informativo, descontraído, que a gente teve o prazer de receber aqui. Quero agradecer. Semana que vem tem mais. Fiquem ligadinhos aí. E um beijo no coração de todos vocês. Acompanha a Network Play.